E agora vamos conversar no primeiro bloco de hoje do nosso programa com Marcelo Torres, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando a respeito deste tema que é o que regulamenta hoje o funcionamento dos estacionamentos na cidade do Natal, né? Que é válido também em grande parte para os estacionamentos de maneira geral no interior do Rio Grande do Norte, mas na verdade Natal onde tem realmente uma grande quantidade de estacionamentos que são pagos, né? E ainda que não são pagos, mas são oferecidos por empresas. Então quais são as principais regras que a gente pode compartilhar com o nosso telespectador a respeito? Bem, prioritariamente devemos deixar bem claro que o estacionamento ele é responsável sobre qualquer dano que venha a ocorrer no interior do veículo ou até mesmo ao redor do veículo. Quando nós deixamos um veículo, a gente tem a segurança de que o veículo tem que ser entregue da forma como foi entregue. Mesmo que o estacionamento não seja pago, né? Porque Exatamente. Tem alguns lugares pago e não pago que algumas empresas colocam a plaquinha dizendo que nós não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo. Isso, né? Exatamente. No início dos anos 2000 existia a discussão se o estacionamento que era gratuito, ele também seria responsabilizado ou não por esse tipo de situação. Mas existe uma súmula do STJ, é 130, e agora acumulado com essa lei municipal, nós temos raciocínio de que o supermercado, o estabelecimento comercial, seja qual for, sendo fornecedor de serviços ou de produtos, ele é responsável sobre qualquer dano que venha a ocorrer nos veículos. Muito bem. Isso independente de ser pago ou de ser gratuito o estacionamento. Exatamente. Né? E em locais públicos? Se é um prestador de serviço, há algo que se falar em responsabilidade. Por quê? O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele delimita o que é um prestador de serviço, o que é o fornecedor. E aí ele cria várias situações. O rol do artigo 3º é um rol muito grande. Ele diz que o importador, o comerciante, toda uma gama de pessoas, físicas ou jurídicas, podem vir a ser considerados fornecedores. Se você presta um serviço ou você promove a venda de determinado produto, tem como se promover o conhecimento de quem é um fornecedor e vai ser responsável pelo carro que se encontra ali. Por exemplo, digamos que você vai à prefeitura de Natal fazer o pagamento do imposto. Parou seu carro num estacionamento, em algum ambiente, ou de responsabilidade da prefeitura, ou que não seja de responsabilidade da prefeitura, mas está na rua, está no município. E de repente seu carro é arrombado. Você, neste caso específico, tem direito a reclamar de alguma coisa? Não, nesse caso a gente não tem uma relação de consumo. Nós temos uma relação de prestação de serviço, mas não uma relação consubstanciada pelo Código de Defesa do Consumidor. É absolvido pela lei e pelo CDC tudo que trata de relação de consumo, onde a gente consome algum produto ou algum determinado serviço. E se você entrar no shopping, por exemplo, mas não consumiu nenhum serviço, mesmo assim existe obrigação? Sim, criou-se esse dilema também, porque em tese o consumidor não havia adquirido, não comprou nada, mas mesmo assim ele é sim considerado consumidor porque ele teve acesso a um estabelecimento comercial e firmou um contrato de seguro do seu veículo. Então mesmo assim, que ele não compre nada, ele mesmo assim é considerado fornecedor e consumidor. Muito bem. E como é que está a situação das mudanças? Há um tempo atrás nós abordamos aqui, alguns meses atrás, falando sobre as mudanças de cobrança de juros, de remuneração do cartão de crédito. Algumas estavam ainda para começar a valer, né, sobre parcelamento, né, crédito rotativo. Do que mudou efetivamente, o que é que já está implantado, o que é que já está em funcionamento? Bem, o que já se encontra em funcionamento é a questão do boleto, que muitas vezes ele já teve o seu vencimento ultrapassado, mas mesmo assim você hoje em dia pode fazer o pagamento desse boleto em qualquer agência bancária e mesmo que esteja ultrapassado esse vencimento. Outra medida interessante foi que agora o consumidor ele não cria mais aquela bola de neve de ficar sempre refinanciando a sua fatura, mas ele só pode refinanciar uma vez, ou seja, não pagou o valor total da fatura, automaticamente esse saldo remanescente é refinanciado e, logicamente, só uma vez até que haja o cumprimento integral daquele valor devido. Muitas pessoas estão recebendo cartas onde praticamente há um incentivo à inadimplência depois do advento dessa lei, quando diz que você pode parcelar, que você pode dispor de determinado crédito. Me parece que é uma espécie de tentativa de burlar essa lei e motivar que o consumidor use aquele dinheiro e ele vai terminar pagando muito juros sobre aquilo, né? Eu acho que acaba burlando ou pulando
essa história de que não fica aquele crédito rotativo gerando mês a mês a bola de neve. Isso, Robson. O consumidor ele tem que criar uma consciência de que o cartão de crédito ele pode ser utilizado, mas em situações que efetivamente se precise. O cartão de crédito ele deve ser tratado como uma exceção e não como uma regra. Nós entendemos que estamos diante de uma crise financeira muito grande, mas mesmo assim o consumidor ele precisa agir conscientemente, exercer um consumo razoável, ponderado dentro da sua perspectiva. Então não é interessante ficar se promovendo vários refinanciamentos. Promover o cumprimento, pagou o valor integral, só use o cartão de crédito se efetivamente for necessário. No meu caso, eu uso o cartão de crédito e débito, né? Na verdade, com o objetivo de, primeiro, acumular pontos, né? Perfeito, a gente acaba trocando por passagem aérea, por outras coisas também. Isso é importante. E também para organizar as contas. Você sempre fica com recibo de tudo, né? E você registra todos os seus gastos. Agora, é importante que todo gasto que você fizer no cartão de crédito, toda compra, produto ou serviço, você já tem um dinheiro para pagar. O ideal é esse. Às vezes a pessoa não tem na hora, mas você tem que ter uma certeza de que vai ter depois, porque senão a bola de neve vem aí. Exato. De qualquer forma, com a medida nova ou com a medida antiga, vai ter que se pagar, seja num lapso temporal maior ou menor. Então tem que se utilizar esse cartão de crédito de maneira razoável, proporcional. Muito bem. E também falando sobre a situação de cobrança de passagens aéreas, um outro assunto que tem gerado muita polêmica por parte das pessoas que nos acompanham sempre. O pessoal vê outra pergunta, como é que está a situação de bagagem? Muita gente já questionou porque diz, rapaz, vendiam a ideia de que o preço da passagem aérea ia cair muito, mas o preço da passagem aérea não caiu e apenas passou-se de fato a cobrar a passagem aérea, sai até mais cara porque você cobra pela bagagem, né? Exatamente, Robson. A perspectiva era que houvesse uma diminuição no valor das passagens, uma vez que agora iria se cobrar esse valor extra. Hoje em dia, o consumidor ele pode apenas utilizar uma bagagem que ela tem até 10 quilos e aí ele pode trafegar com essa bagagem nas suas próprias mãos. Se ele quiser despachar alguma bagagem, ele tem que pagar uma taxa. O consumidor precisa, antes de comprar a passagem, entrar em contato com todas as empresas para promover uma pesquisa, para ver qual é a empresa que realmente tem o melhor custo-benefício. Aqui admite uma melhor ponderação financeira nessa passagem e, principalmente, o consumidor precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes cria-se uma ideia de que vai estar mais barata, mas não está. As companhias aéreas informaram que houve uma redução de 30% no valor das passagens, só que sequer elas informaram qual foi o critério adotado para se chegar a esse valor, esse cálculo de 30%. Então, o consumidor realmente está nas mãos das empresas. Até agora foi enganado, né? Até agora sim, porque não foi claro. O princípio da transparência que está no CDC não foi respeitado. E não houve nenhum compromisso com o consumidor, dizendo, olha, nós vamos aprovar isso aqui em relação à bagagem, mas vamos reduzir um valor de tantos por cento. Mas até agora... não vimos a contrapartida. Pois é como que a passagem... na verdade, continuou, foi mais cara mesmo, né? Sem dúvida. Independente de estar com bagagem ou não. Temos pergunta do telespectador, né? O pessoal está em casa nos acompanhando. Pergunta do Ranier, é isso? Ranier, ele é lá da cidade das Rosas e ele disse que é servidor e tem um empréstimo consignado em um banco. Diz que o banco está mandando uma carta de cobrança para ele há 4 meses, mas ele tem um contra-cheque comprovando que está sendo descontado. Ele quer saber se pode entrar na justiça como algum problema ligado à defesa do consumidor. Sim, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele informa quais são as práticas consideradas abusivas. E o envio de uma notificação sem o consumidor realmente dever algum valor à empresa é uma prática abusiva. Pode o consumidor administrativamente tentar, através de um e-mail, através de uma ligação, resolver a situação, não conseguindo resolver, procura-se um juizado especial, porque a causa é de uma complexidade um pouco menor. Então, através de um juizado especial, dá para se resolver essa questão sem dúvida nenhuma. Eu me recordo que um tempo atrás aconteceram algumas denúncias de que na Prefeitura de Natal, o pessoal retirava do contra-cheque dos funcionários da Prefeitura de Natal o dinheiro da Prefeitura, mas não repassar por consignado. E a pessoa ficava aparecendo como inadimplente. Nesse caso, o consumidor ele não tem responsabilidade nenhuma, porque tem que se apurar o convênio entre a Prefeitura e aquele determinado órgão. Se houve uma falha nessa prestação desse convênio, o consumidor não tem culpa porque o dinheiro foi retirado da sua conta.
Então ele se encontra totalmente adimplente com sua prestação. Ou até alguma intenção realmente em retirar o dinheiro para pagar outras coisas, diante do que a gente está observando, né? Sem dúvida nenhuma. Né? E um detalhe, num caso como esse, por exemplo, acontecendo em relação à Prefeitura do Natal ou qualquer outro município, e se a pessoa vier a parar no SPC por causa disso? Pronto. Sendo inscrito no SPC, no Serasa ou qualquer outro cadastro de restrição ao crédito, cabe o ajuizamento de uma ação, tanto quanto a empresa que promoveu a inscrição ou até mesmo desfavor da Prefeitura em razão desse possível vício, desse possível defeito na prestação de serviço. Então, caberia o ajuizamento de uma ação de danos morais cumulado com a tutela antecipada para que o nome seja retirado do cadastro de restrição ao crédito. E para finalizar, tem uma pergunta do Danilo, que está em Ponta Negra. Ele gostaria de saber em quanto tempo que a pessoa pagar a dívida deve ser retirado o nome do SPC ou Serasa? 5 dias úteis. Pagou, a empresa tem 5 dias úteis para retirar. Se não retirar, também cabe a mesma ação de danos morais com tutela antecipada para retirada do nome do cadastro. E se a pessoa foi colocada indevidamente no SPC ou no Serasa? Mesma situação também. Mesma ação de danos morais, cumulado com um pedido de tutela antecipada para que em 5 dias seja retirado. Muito bem. Bom,